umbi umbi angi yelela twente. Oliveira Silveira foi um cidadão afro-brasileiro, conhecedor de seus direitos e deveres. Ele era consciente. Por isso, entendia a realidade da população negra no mundo e viveu com a esperança de acabar com as desigualdades étnico-raciais e culturais no Brasil. Participativo desde pequeno, já em Rosário, ele interagia com o Grêmio da sua escola. No ginásio, o aspirante a jornalista Oliveira fez parte do programa Hora Estudantil, que era feito por estudantes na rádio local lá em Rosário. Oliveira chega em Porto Alegre em 1959 e dá continuidade à construção da sua consciência política, agora observando novos mundos para além de Rosário do Sul. E lembrando que ele foi estudar no Colégio Júlio de Castilhos. Lá, de cara, o Grêmio Estudantil o acolheu. E em 1961, quando Oliveira estava no 3º ano, seu colega de aula, Paulo Luiz da Silva, foi escolhido presidente do Grêmio. Então, convidou Oliveira para ser o secretário de imprensa da gestão. Pensem que o Colégio Julinho, ainda hoje, é conhecido por ter um Grêmio Estudantil atuante. Na década de 40, por exemplo, o Leonel Brizola foi um dos fundadores desse Grêmio e fez parte da primeira diretoria. Essa experiência do Brizola se desdobrou. Ele foi deputado estadual, federal e prefeito de Porto Alegre. Em tempos de legalidade, naquele 25 de agosto de 1961, quando os alunos e as alunas do Julinho souberam do impasse se o vice João Goulart, o Jango, iria ou não assumir a presidência do Brasil, depois da renúncia do Jânio Quadros, bom, os alunos e alunas do Julinho saíram em passeata e o Oliveira estudava lá na época. A multidão começou a se formar na Avenida João Pessoa e acabou lá no Palácio Piratini, onde foram recepcionados pelo ex-aluno Leonel Brizola. Ele era governador do Rio Grande do Sul na época e foi ele que desencadeou a campanha que pregava a legalidade da Constituição. Mas só um pouquinho, vamos dar uma pausa familiar para entender a legalidade. Primeiro, saudações à minha querida Unipampa de São Borja. Ah, São Borja, foi lá, nesta fronteira entre o Brasil e a Argentina, que em 1950 o deputado Brizola casou com a Neuza Goulart, irmã do Jango, que também era deputado estadual na época. O ex-presidente Getúlio Vargas foi padrinho, pois era amigo da família. No segundo mandato do Getúlio, presidente, o Jango foi ministro do Trabalho. Então, estava tudo dominado pela gauchada. Pronto, falei. O Jango foi o vice-presidente mais votado em 2 eleições. Sim, naquela época se votava separado para presidente e para vice. E o João Goulart, o Jango, foi vice do Juscelino Kubitschek em 56 e do Jânio Quadros em 61. Naquele 1961, depois dos 14 dias de campanha pela legalidade, para as coisas se acalmarem, teve um período de regime parlamentarista no Brasil, quando Tancredo Neves se tornou o primeiro-ministro e o Jango foi empossado presidente. Ficou até 1964, quando veio o regime militar. Vejam, é neste contexto político que o menino do interior gaúcho, Oliveira Silveira, vive seus primeiros anos na capital. Esses fatos políticos afloraram ainda mais a alma jornalista do Oliveira e ele escreve um artigo para o jornalzinho do Julinho. E o golpe se consumou. Era o seu protesto pelo que tinha sido divulgado na Rádio da Legalidade, naquele período de 61. Essas referências de Oliveira com o movimento estudantil do Julinho ampliaram suas amizades para além do colégio. Ele passou a dialogar com mais intelectuais gaúchos. Vale lembrar que era um momento histórico também no mundo, pois estávamos no meio da Guerra Fria, o Muro de Berlim estava sendo construído para dividir a Alemanha Ocidental, capitalista, da Alemanha Oriental, socialista.
nos Estados Unidos, e o movimento contra a cultura questionava as ideologias divulgadas pela indústria cultural midiática. Nesta década de 60, afro-americanos protestavam pela costureira negra Rosa Parks, e os protestos tinham ganho muita visibilidade. Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis estavam em pleno movimento pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. E ainda tinha o apartheid na África do Sul, e o Mandela era perseguido e foi preso por suas ideias de igualdade étnico-racial. Então, uma nova amizade de Oliveira Silveira com a poetisa gaúcha e feminista Lara de Lemos o fez avançar na consciência da negritude. Lara lia a francesa Simone de Beauvoir e alcançou para Oliveira o livro do francês Paul Sartre, Reflexões sobre o Racismo, Antissemitismo e Orfeu Negro. Orfeu Negro abriu um leque de infinitos pensamentos em Oliveira, mas principalmente o encantamento pelo movimento negritude francês, que o fez escolher no final do terceiro ano, em 61, o vestibular para letras francês na URGS. Na URGS, depois de publicar seu primeiro livro, O Germinou, de 62, ele começou a interagir com a União Estadual dos Estudantes. Depois, se dedicou a unir alunos e alunas negras que estavam espalhados pelos cursos da universidade, para trocar ideias sobre as culturas negras. No curso de letras, o namoro do Oliveira com a Julieta, que culminou com o casamento deles em 67, o aproximou de uma família negra, com inserção nos clubes negros de Porto Alegre, Floresta Aurora, Prontidão, Marcílio Dias. Uma observação: para quem acha que não teve segregação racial no Brasil, os clubes acabam com essa tese, pois como os negros eram impedidos de entrar em clubes de brancos, criaram seus próprios clubes negros. Os pais da Julieta moravam no bairro Bonfim, colônia africana, antes de ser bairro judeu de Porto Alegre, perto também da família do deputado negro Carlos Santos, que era amigo do seu João Maria e da dona Maria Araci, sogro e sogra do Oliveira. Carlos Santos era um afro-gaúcho de Rio Grande. Em 1967, ele tinha sido eleito deputado estadual pelo MDB. Durante seu mandato como presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, assumiu o governo estadual por 2 ocasiões no Palácio Piratini. Também foi o sogro José Maria que alcançou a Oliveira livros de história do negro no Brasil. Entre eles, o livro A Guerra nos Palmares, de 1938, do português Ernesto Enes. O livro falava de um negro de origem banto, conhecido como Zumbi. Ele tinha sido líder da resistência à escravidão no Brasil, numa região cheia de árvores, palmeiras, na Serra da Barriga, em Pernambuco, no estado de Alagoas. Zumbi liderava a República de Palmares, que era autossustentável e já tinha mais de 100 anos. Essa república era cheia de mucambos, que formavam uma enorme comunidade quilombola de milhares de pessoas. No livro consta que em 20 de novembro de 1695, este guerreiro Zumbi foi assassinado por ordem do governo colonial, que há muito tempo queria acabar com o famoso Quilombo dos Palmares. Vejam que estas vivências familiares do Oliveira vão ampliando a consciência negra. Ele inicia vários estudos sobre o movimento literário francês negritude que ampliam ainda mais. Tanto é que em 1969, em alusão à abolição da escravatura brasileira, o Oliveira escreve o poema 13 de Maio, com versos como 13 de maio, traição, liberdade sem asas e fome sem pão. Esse poema está publicado no livro Banzo, Saudade Negra, que lhe rendeu a menção honrosa da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, por onde a obra de Oliveira também começou a circular. Nessa época, Oliveira já estava atento às ações das frentes negras, atento a Abdias Nascimento e ao seu Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro, atento às ações de Solano Trindade e o seu Teatro Popular Brasileiro, em São Paulo.
Então, em Porto Alegre, o Oliveira se aproxima de artistas de 3 grupos de teatro. Do pessoal do Teatro Novo Floresta Aurora, criado pelo Mauro Paré, do Teatro Marciliense, criado por Luiz Lucena, e do grupo de teatro Saci, liderado por Eloy Dias dos Ângelos. Alguns dos integrantes desses grupos circulavam pelo centro de Porto Alegre, fazendo rodas de conversas, principalmente na Rua da Praia, esquina Marechal Floriano, ali em frente da antiga joalheria Casa Masson. Foi ali que Antônio Carlos Cortes, Vilmar Nunes, Jorge Antônio dos Santos e Oliveira Silveira que aconteceram as primeiras discussões calorosas sobre a problemática do 13 de maio. Por ela ser uma data oficial de comemoração das populações negras, simplesmente por ter sido abolida a escravidão no Brasil nesse dia. Eles queriam mais. Queriam uma data que valorizasse a resistência das populações negras à escravidão. Nesses bate-papos de esquina, mais homens e mais mulheres negras foram se integrando. Então, em 1971, alguns se reuniram na casa do sogro e da sogra do Oliveira, na Rua Tomás Flores. Ali, eles passaram a estudar mais sobre as questões negras. E já na segunda reunião de estudos na casa dos pais do Antônio Cortes, é que o grupo ganha o nome de Grupo Palmares. Esse grupo já estava estudando a fundo o fascículo número 6 sobre Zumbi, da série Grandes Personalidades da Nossa História, da Abril Cultural. E também o livro de 1947 da editora Brasiliense de São Paulo, intitulado O Quilombo dos Palmares, de Edson Carneiro. Na URGS aconteceram muitas outras reuniões de estudos do Grupo Palmares. Mas saibam que em 1971 tinha sido instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, o Ano Internacional da Luta contra o Racismo e a Discriminação Racial. Tanto é que em março de 71, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou um selo alusivo ao ano. O ano era um reconhecimento das históricas resistências negras, como a rebelião Zaide, por volta do ano de 800 no sul do Iraque, a Revolução do Haiti em 1791, que aconteceu na América Central, o movimento panafricanismo da década de 10 dos Estados Unidos, o movimento negritude da década de 30 na França, e, é claro, o movimento da década de 60, como o movimento Consciência Negra da África do Sul e os movimentos pelos direitos civis e o Black Power nos Estados Unidos, entre outros movimentos da diáspora africana. Então, num contraponto ao 13 de maio de 1888, dia no qual a princesa Isabel assinou a Lei Áurea sem garantir direitos humanos, o Grupo Palmares fez uma agenda de celebrações, marcando o primeiro ato evocativo a Zumbi dos Palmares para o dia 20 de novembro de 71. O Oliveira já era respeitado pela comunidade gaúcha e ele costumava enviar releases com informações para serem divulgadas na imprensa. No dia 17 de novembro daquele ano, o jornal Folha da Tarde, da capital gaúcha, publicou uma nota que Oliveira tinha enviado para divulgar a chamada pública para o primeiro ato evocativo do 20 de novembro. Este seria realizado no Clube Negro Marcílio Dias, que ficava localizado no atual bairro Praia de Belas, da capital gaúcha. Mas só lembrando, tudo isso estava acontecendo antes de 1985. O Brasil estava em pleno regime militar. Então, membros do Grupo Palmares foram chamados pela censura da Polícia Federal. Vocês estão vendo quanto a mobilização das populações negras em torno de Zumbi foram transformando as políticas públicas de igualdade no Brasil? Eles tiveram que levar a programação do evento, que tinha sido divulgado no jornal, para análise da Polícia Federal, só depois que eles foram liberados para a realização da celebração a Zumbi. Também quem viu a nota no jornal foi o escritor Décio Freitas. Ele compareceu ao ato e, ao final do evento, entregou para o Oliveira o seu novo livro, Palmares, La Guerrilha Negra, que tinha sido editado em Montevidéu, capital do Uruguai, pela editora Nuestra América. Por fim, o Oliveira publicou um artigo no Correio do Povo no dia seguinte, em 21 de novembro de 1971,
com o título A Epopeia dos Palmares, selando a primeira celebração do 20 de novembro em Porto Alegre. E o repórter negro Lúcio Flávio Bastos, da Zero Hora, já tinha começado uma série com a seguinte chamada: Saiba por que você é racista. Desde então, Oliveira passou a dar palestras, a promover eventos, a fomentar a criação de espaços culturais e a se engajar em projetos sociais para valorizar as culturas negras e o combate ao racismo, através de mais e mais evocações ao 20 de novembro. Em 1972, o jornal Zero Hora, da Rede Brasil Sul, RBS Globo, dedicou à revista ZH as ideias do Grupo Palmares. Em 13 de maio de 1973, o conhecido jornalista Alexandre Garcia, que é gaúcho de Cachoeira do Sul, mas já estava no Rio de Janeiro, falou com Oliveira e fez uma entrevista com o Grupo Palmares, publicando uma matéria no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. O título era "Negro no Sul não quer mais abolição como data da raça". Na época, até o jornal francês Le Monde divulgou essa matéria. De novo, em 74, esse mesmo Jornal do Brasil publicou o manifesto do Grupo Palmares, que pedia a reformulação dos livros didáticos sobre as questões negras. Bom, a essas alturas, é evidente que o Grupo Palmares tinha ganho visibilidade nacional. Então, o grupo ampliou suas atividades em diversas frentes e se articulou com outros movimentos culturais e sociais. Começaram a aparecer semanas alusivas a Zumbi por toda parte. Em 1978, o Grupo Palmares passou a interagir com o movimento negro unificado contra a discriminação racial, que também aderiu à data e evocou o Zumbi. Como destaca a feminista negra Lélia Gonzalez, abre aspas, o alerta geral do Grupo Palmares do Rio Grande do Sul para o deslocamento das comemorações do 13 de maio para o 20 de novembro transformou-se num ato político de afirmação da história do povo negro. Fecha aspas. Nos anos posteriores, como o MNU passou a ter ramificações em várias cidades, inclusive em Porto Alegre, Oliveira se tornou membro e acabou registrando nos boletins do MNU, na setorial Rio Grande do Sul, os 10 anos da primeira evocação, do 20 de novembro. Isso foi em 1981. E na capa do jornal do MNU Nacional, a reportagem especial com o título 20 anos do Dia Nacional da Consciência Negra saiu em 1991. Esta construção de uma certa unificação política e agrupamento em torno do nome de Zumbi dos Palmares foi repercutindo em mobilizações dos movimentos negros em escala nacional. A maior incidência foi o movimento negro ajudando a incluir as questões negras na Constituição Brasileira de 1988. O resultado foi que essa Constituição Cidadã passou a criminalizar o racismo, a reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e inspirou a criação da Fundação Cultural Palmares, junto ao governo federal, que objetiva proteger as culturas afro-brasileiras. Quase 10 anos depois, em 1995, lideranças negras marcharam até Brasília para exigir o cumprimento da Constituição. Foi a Marcha Zumbi dos Palmares, em alusão aos 300 anos de morte de Zumbi. O Congresso Nacional e o deputado gaúcho Paulo Paim receberam os manifestantes em sessão solene. Em seguida, foi a vez do governo federal, na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, receber das mãos do jornalista Edson Cardoso os documentos das lideranças negras. Neste momento, FHC se comprometeu a criar ações afirmativas em todos os ministérios e criou. E uma das principais ações foi encaminhada pelo ministro da Educação, o gaúcho Paulo Renato Souza, por meio do Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População Negra. O grupo do MEC era coordenado pelo amigo do Oliveira, o professor Hélio Santos, que acolheu a reivindicação de revisar os livros didáticos para abolir o racismo das publicações,
conforme a Marcha 300 anos de Zumbi tinha pedido. Em 1999, o MEC publicou o livro Superando o Racismo na Escola, organizado pelo professor Kabengele Munanga. Ainda no mandato do presidente Fernando Henrique, depois de ter um busto instalado em Brasília que diz Zumbi, o líder negro de todas as raças, em 1997, o líder de Palmares virou herói brasileiro, tendo seu nome incluído no livro de aço dos heróis e heroínas nacionais. Em 2001, depois das demandas trazidas por lideranças, inclusive gaúchas, que participaram da Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, na África do Sul, o governo federal instituiu o Programa Nacional de Ações Afirmativas em 2002. Vocês estão vendo o quanto a mobilização das populações negras em torno de Zumbi foram transformando as políticas públicas de igualdade no Brasil? Tchê, que coisa boa! Barbaridade! Em 2003, as lideranças negras brasileiras ampliaram ainda mais o diálogo com o governo federal, agora na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aqueles grupos de trabalho de categoria interministerial criados na gestão anterior, por insistência do movimento negro, foram transformados na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a famosa SECADI do MEC, e na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que depois virou ministério, por exemplo. Tiveram muitos outros espaços governamentais no governo Lula. Mas outro destaque importante é que, já em janeiro de 2003, para resgatar a história e as culturas afro-brasileiras no ensino, a Lei 10.639 alterou o artigo 79 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Incluiu o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, a ser celebrado nos calendários escolares de todo o Brasil. Foi quando a amiga do Oliveira, a professora gaúcha Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, convidou o Oliveira para escrever a história do 20 de novembro. Esta publicação está no livro Educação e Ações Afirmativas, publicado em conjunto com o professor Walter Silvério, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, em 2003. Registro aqui que a professora Petronília, a nossa professora Petrô, promoveu uma homenagem ao Oliveira no 2º Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, o COPENE Nacional, realizado na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. O Oliveira estava lá em 2002. 2005 foi escolhido como o Ano Nacional de Zumbi. Tiveram novas marchas de Zumbi. Teve Zumbi mais 10 em Brasília para relembrar a marcha de 95. Mas antes disso, a CEPIR realizou a primeira Conferência Nacional de Igualdade Racial, em Brasília. E o Oliveira, enquanto conselheiro de notório saber do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da CEPIR, foi muito atuante, tanto na lista de temas para as políticas públicas, como na articulação para a escolha da delegação gaúcha, mas principalmente reivindicando espaços culturais para o resgate da história da negritude no Estado, como, por exemplo, a criação do Centro de Cultura Negra do Rio Grande do Sul. Tiveram várias pré-conferências municipais, regionais, estaduais, por todo o país. Um dos principais resultados positivos dessa mobilização foi o fortalecimento e a institucionalização de órgãos de igualdade racial e étnica nos 3 poderes. De presente, em 2006, os olhos de Oliveira ficaram cheios d'água quando a ministra Matilde Ribeiro, da CEPIR, lançou um selo comemorativo aos 35 anos do primeiro ato evocativo do 20 de novembro, realizado em Porto Alegre. Ele, que nunca tinha parado de lembrar os 10, os 20, os 30 anos do 20 de novembro, teve seu nome imortalizado
também em seus escritos sobre as origens do 20 de novembro na revista da CEPIR. Oliveira Silveira morreu em 1º de janeiro de 2009. Ele não viu a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em 2010. Não viu que, para além do calendário escolar, o 20 de novembro foi instituído o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, pela Lei 12.519, em 2011. Não acompanhou a repercussão de mais e mais municípios declarando o 20 de novembro como feriado nacional, já que o Brasil tem uma população em sua maioria negra. Nem viu a lei que instituiu a reserva de vagas para afrodescendentes no ensino superior federal, em 2012. Mas o seu legado está vivo. A consciência negra de que negros e negras não são vítimas da sua própria história, mas sim heróis e heroínas, protagonistas de grandes feitos pelo mundo. A consciência negra de que negros e negras não são um problema para o Brasil. Ao contrário, são cidadãos e cidadãs de direitos, como qualquer brasileiro descendente de europeus. E a consciência negra de que mulheres negras, crianças e jovens negros e toda a população negra precisam de políticas públicas de redução das desigualdades, garantidos no orçamento público, já que pretos mais pardos, ou seja, negros e negras, são mais de 50% dos pagadores de impostos no Brasil e, mesmo assim, continuam no centro das desigualdades. É difícil para o Brasil aceitar que tem uma dívida histórica com a população negra do país. Imaginem ter que indenizar descendentes de populações violadas em seus direitos, como faz a Alemanha indenizando os judeus? O importante é que as celebrações do 20 de novembro persistem, inclusive com a participação de pessoas fenotipamente brancas, que abrem mão da sua branquitude por terem compromisso social com a igualdade, para o bem do Brasil e do mundo. Então, pessoal, vocês viram no que deu aquela pequena, mas primeira homenagem feita a Zumbi pelo Grupo Palmares em Porto Alegre em 1971? Pois é, mas vale lembrar que o Oliveira Silveira quis ressaltar uma evocação no plural, para além de Zumbi. Ou seja, 20 de novembro, Palmares, o momento maior, como diz o slogan do Convite Gaúcho de 1973. Nas palavras de Oliveira, homenagem a Palmares em 20 de novembro, dia da morte heróica de Zumbi. Afinal, o Estado Negro foi uma criação coletiva da negrada. Em 2021, 50 anos terão se passado desde a histórica primeira celebração brasileira do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Bora se preparar para evocar os 50 anos do 20. Oliveira Silveira, presente.